proliferações mínimas, né? Classe 1 é lesão mínima, lesão que não tem proliferação mesangial, não tem indicação de tratar. A classe 2 é uma lesão com proliferação mesangial, que também você não vai tratar. A classe 3 e a 4, que são as proliferativas, que são as lesões que você vai tratar com imunossupressor e uma imunossupressão mais pesada. E é a que você vai ter manifestação clínica, que aí no exame de urina você vai ter perda de proteína, você vai ter hematúria, você vai ter hipertensão na manifestação clínica, você pode ter ou não alteração de função renal. Esses pacientes são os pacientes que podem evoluir com piora de função e que vão ser os pacientes mais graves a longo prazo. Classe 5 é a membranosa-like, que é o paciente que tem mais só edema, fica mais inchado, que tem perda de proteína maior. E esses pacientes vão também precisar, às vezes, de imunossupressor, mas é um pouco diferente, né? Então, os que são os mais graves e os que precisam de tratamento maior são esses que a gente chama de classe 3 e 4. O que eu acho que é interessante falar é que, assim, mudou muito a evolução e o prognóstico do que era o lúpus nos anos 50, do que é o lúpus nos anos 70, nos anos 90 e do que é agora. Eu acho que, assim, o que era considerado intratável, o que era de fatal, de mau prognóstico, e que tudo mudou. Então, assim, por exemplo, antigamente, sei lá, nos anos 50, 70, 50, era considerado fatal. Depois passou a ser uma doença muito agressiva, em que a gente, que a gente precisou, dava tanto imunossupressor e que a gente, teoricamente, matava o doente do imunossupressor. Depois a gente passou a ter muita toxicidade, né? Então, com o uso de muito imunossupressor, que é muito tóxico. E hoje a gente busca um melhor imunossupressor com menos toxicidade, com mais opções de imunossupressão a longo prazo e que a gente consegue entender que existe a imunossupressão como indução, que a gente fala, que é a fase aguda do tratamento, que depois eu vou separar bem, e depois a fase de manutenção do tratamento, que é uma outra fase. A gente tem drogas que a gente consegue dar numa fase de atividade importante da doença e depois uma fase para manter isso, né? E isso foi um avanço que a gente conseguiu. Então, eu acho que toda a medicina parte disso. A gente consegue ter essa visão de que numa fase que a gente tinha, a gente partiu de uma coisa que não tinha tratamento para uma fase que a gente tinha tanta agressão, mas a gente queria salvar, assim, acabar com a doença, mas a gente era tão agressivo e hoje a gente consegue dosar e tratar a doença não sendo tão agressivo, né? Então, as doenças... Bom, caiu e reconectou, tá, gente? Bom, então eu queria falar quando a gente começa e chega um doente, o que para nós é importante, que a gente fala assim, esse doente aqui, claro, eu às vezes falo, né, os doentes vêm perguntar umas coisas, eu falo, bom, eu não falo desse jeito, mas a gente não tem bola de cristal, mas algumas coisas levam a gente a entender quem vai melhor e quem vai pior. Por exemplo, um doente que chega e já tem hipertensão, já chega com alteração de creatinina, já chega com uma proteinúria muito alta, já chega anêmico, já chega os negros e hispânicos, hispânicos nos Estados Unidos, né? Mas os pacientes que são negros, pacientes que na biópsia já tem muita alteração que a gente chama de intersticial ou que tenham crescentes, que são alguns aspectos que são muito de atividade de doença. Esses pacientes, teoricamente, de cara, a gente pode falar, esse aqui talvez não evolua tão bem, certo? E na evolução é aquele que você trata e ele melhora inicialmente, na hora que a gente vai diminuindo o corticoide, volta rápido, entendeu? Por exemplo, a proteinúria baixa e depois volta. Depois trata e depois volta, né?
a Lilian, você falou que você é lúpica e você fez diálise durante 7 anos. Eu já vou respondendo, que eu acho que às vezes fica mais fácil. E que eu não sei se você fez o transplante por lúpus e fez um transplante. Olha, isso eu posso falar por experiência de anos. O lúpus é uma coisa muito interessante. Se você perde o rim por causa de lúpus, parece... Primeiro que os imunossupressores que você vai tomar por causa do transplante, eles são muito mais potentes e você vai ficar tão imunossuprimida. É muito raro que você vá ter alguma recidiva de doença e que você volte a ter lúpus e glomerulopatia por causa do lúpus, tá? Você pode ter outra doença, ou uma glomerulopatia do transplante, ou, sei lá, alguma doença renal crônica, ou desgaste, ou toxicidade por imunossupressão, mas do lúpus é raro, não volta, tá? Porque o imunossupressor dá conta do lúpus. Então, do lúpus você não vai voltar, tá? Então, nem a dor articular você não vai ter, não tem. Então, não tem atividade de doença. Uma outra coisa que é bem interessante, que, assim, muitas vezes a gente fica... O paciente tem aquelas alterações urinárias mínimas, em que a gente fica postergando uma biópsia, e a gente fica achando que essa doença é uma doença mínima, e essas pequenas atividades de doença podem levar a pequenas lesões, e lesões que vão proliferando, e que vão levando a lesões de biópsia, levando a lesões, histológicas, e essas lesões histológicas, elas sim vão piorando o quadro renal, e que quando você vai tratar, aí você tem uma dificuldade de tratamento. Então, às vezes, é interessante você biopsiar mais precocemente, né? Estou falando isso como um mundo ideal, né? Eu sei que não é fácil biopsiar pelo SUS, eu sei que não é fácil biopsiar em alguns estados, né? Ah, tá bom, Chico, obrigada, viu? Quando você vai ficar gravado no IGTV, depois você olha, é bem interessante você poder disponibilizar, tá bom? Obrigadão, viu? Tchau, beijo. Então, outra coisa, quanto melhor a resposta ao tratamento, também maior a sobrevida renal, tá? Então, o que é considerado resposta ao tratamento? É você não ter mais hematúria, porque a hematúria é o preditor de proliferação renal. Disfunção renal, hipertensão, creatinina alta também. Mas a hematúria é um dos indícios principais de proliferação de atividade renal. Então, quando você não tem hematúria, significa que você não está tendo